Bom dia, bom dia. Começando aqui essa semana, segunda-feira, dia 1º de junho. Essa semana bastante coisa para fazer, porque eu vou ter o chá de casa nova. Vou pular aí para os gráficos agora, mostrar um pouco para vocês, mas acho que não vai ter nenhuma operação hoje. E por enquanto é isso. Depois, mais tarde eu volto aí, vou mostrando algumas coisas, o que eu tenho para fazer e tudo mais. Então, bora lá começar aí essa semana. Fala pessoal, boa tarde. Demorei hoje, não gravei ontem para começar aqui, porque eu tô tendo que fazer muita coisa da mudança. É muita coisa para acontecer essa semana. Tem lá o chá de panela, né, que a gente vai fazer. Uma noite de caldos para a família, para alguns amigos também. E enquanto isso, tenho aqui muita coisa para fazer no apartamento. Vim mais cedo aqui para colocar as cortinas. Agora coloquei aqui até então e tô de boa aqui. Dos gráficos, tá rolando um trade aí até agora. Depois eu passo aí, explico mais um pouco do porquê que eu fiz a operação, porquê que eu entrei e coloco a time-lapse também. E agora vou lá buscar a minha mulher lá na aula que ela tá dando de balé, então vou sair de casa agora um pouco. Mais tarde eu volto aí e explico no PC, né, o que aconteceu, por que eu entrei na operação. Fechou? E deixa eu só mostrar também aqui, né, como que ficou as cortinas até agora. Então aqui, deixa eu ver. A do quarto até então ficou assim, né, bem legal, ficou bem bonito. E a do outro quarto, onde vai ser o escritório, por enquanto está improvisado, vai ser só isso aqui, né? Eu vou colocar a mesa do computador onde eu vou trabalhar aqui e aqui a cortina, né, para fechar a janela ali e não ficar tomando sol. Mas por enquanto é isso. Mais tarde eu volto aí e mostro mais um pouco da minha vida corrida esses últimos dias. Show? Então bora lá. E aí pessoal, tava em reunião aqui agora, reunião bem difícil assim, né? O lead tava bem fora da régua ali, mas peguei para meio que dar uma aula ali, explicar para ela como conseguir organizar, como guardar dinheiro. E é isso, faz parte também, né? Vamos ver mais para frente, quem sabe. Isso aí. Pessoal, tô dirigindo agora voltando para casa. E nos últimos dias não tô conseguindo gravar, tem muita coisa para fazer. Amanhã eu tenho uma festa lá. Então essa semana eu vou postar um vídeo só, um pouco mais curto, mostrando aí as operações da semana, como é que foi. E é isso. Não tô conseguindo gravar, talvez eu poste amanhã também um vídeo da festa lá, né? Só mostrando como é que foi e tal. Mas é isso. Fala pessoal, bom dia. Começando aqui segunda-feira, hoje é dia 8. Faz um tempo aí que eu não tava gravando muita coisa, porque muita coisa para fazer, muitos dias corridos, acabei não dando conta de colocar junto, né, os vídeos aqui, mas eu quero mostrar para vocês tanto como que foi a parte dos gráficos, como que está sendo o mês até então e como que está sendo na conta, né, de 25K também. Então, primeiro de tudo, quero mostrar para vocês como está sendo a conta aqui de 25K até então. Eu comecei ali no final do mês passado, mais ou menos. Até então eu fiz 8 trades, estamos com aí 25% de acerto. Então tomei 6 stops, acertei 2 alvos aí até agora. Aqui está praticamente no 0 a 0, lá na plataforma também tem a diferencinha ali da taxa de entrada e tudo mais. Então tem uma pequena diferença de $20 mais ou menos aqui. E até então tá bem tranquilo assim, né? Seguindo o plano sempre em todos os trades. Então 25% de acerto. Lembrando, eu não protejo o trade ali, a hora que eu entrei ou é take ou é stop. Então isso aí me ajuda a ter uma taxa uma taxa mais assertiva, né? Vamos dizer assim, não que eu vá acertar mais trades, mas sim que eu tenha uma taxa mais limpa, sabendo exatamente quando eu stop, quando eu tenho take. Porque se a gente usa no meio termo ali, vamos dizer assim, se eu protejo um trade, por exemplo, o meu RR ele cai.
usando assim sem proteger nenhum trade, meu RR vai ser sempre 3 para 1. Então, tomo um stop a 1, tomo um take ali, é 3. E é isso. Protegendo os trades, eu fico com uma taxa com um RR mais variável, porque um trade aqui que era para ser alvo, voltou, me tirou no 0 a 0, então acaba bagunçando ali. Prefiro assim, tenho preferido deixar assim, mesmo que eu tome mais stops, mas tem sido legal, tem funcionado legal também. E bom, vamos lá. No diário aqui, vamos começar pela semana passada, então eu comecei, ó, na conta de aqui, na conta live, né, de 25k. Comecei ali, tomei 4 stops seguidos, depois um take. Então comecei no dia 18 oficialmente. Foi este trade aqui, tava basicamente um fluxo de baixa aqui, tal, fez o sweep de liquidez, alinhou o fluxo, assim que alinhou o fluxo eu coloquei a ordem e tomei um stop. Então, primeiro trade dentro do plano, ok. Segundo trade, dia 19, um dia depois. Todos os gráficos apontando para um movimento de baixa, 4 horas, 1 hora. Então eu entrei um pouco ali pelo FOMO, eu deixei meio que com medo de ficar de fora no breaker block e não no order block normal, que teria dado um take. Então esse aqui foi um erro meu. Ó, aqui era a estrutura do 15 minutos que eu estava usando. E aqui o certo seria usar esse order block aqui, que no caso teria dado um take. Porém, eu entrei no breaker block que acabou, né, tomamos um stop ali e depois o gráfico foi lá no alvo. Então, 2 stops até então. Depois teve mais esse outro aqui no dia 27, uma semana depois. Então, o gráfico do 4 horas e 1 hora estão com fluxo de alta, fez um sweep no topo que invalidaria a entrada. Então, aqui novamente foi um erro meu que eu poderia ter evitado, porque eu acabei não fazendo a leitura do 4 horas e 1 hora que teria, né, me mostrado esse sweep ali. Então, deixa eu só mostrar o take aqui. Basicamente foi isso aqui, né? O gráfico colocando gráficos de alta aí, topos e fundos mais altos, né? Entrei no breaker block aqui novamente, porém, dentro do gráfico do 1 hora e do 4 horas, esse movimento aqui foi um sweep, que teria invalidado essa entrada aqui. Talvez eu poderia até ter pego uma venda nesse movimento. Mas ok. E agora mais um último aqui no dia 28. Mesma coisa, gráfico de 1 hora alinhado, fluxo de alta, 15 minutos também. E aí eu coloquei o alvo praticamente no topo, né? Aqui tinha um topo do gráfico maior, poderia buscar como liquidez. E a leitura aqui estava certa, ele acabou pegando, andou quase metade ali do trade. Depois ele voltou e estopou. Aqui eu poderia ter evitado no caso, porque esse fundo aqui onde eu entrei, ele era liquidez. Então eu poderia ter evitado aqui por ele não ter varrido nenhuma liquidez antes. Então aqui era um ponto de atenção, mas ainda assim dentro do plano, né? Só poderia ter evitado por causa de um filtro ali. E aí depois, nessa mesma leitura desse último trade, né, eu tomei o stop aqui, ele fez aquele sweep, alinhou o fluxo, eu entrei com alvo lá em cima de 3 para 1. Depois disso, virou o mês, né? Então acabou o mês ali com 5 trades, um take, 4 stops. Então, stop ali, né? Eu estou usando 0,4% de risco por trade ali. E aí, terminei o mês negativo ali, $80, $85 praticamente. Agora, em junho, o mês começou semana passada. Primeiro, segundo dia não teve nada. No terceiro dia, que tomei mais um stop. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 4 horas e 1 hora apontando para o fundo, né? O gráfico estava bem alinhado, né? Indo buscar o fundo de 1 hora. Eu entrei com alvo na liquidez do fundo. E aqui eu entrei um pouco fora do plano, porque eu não entrei com a ordem pendurada. Eu entrei assim que ele fechou, né, varrendo a liquidez, fechou dentro de novo. Meio difícil de explicar, porque era uma estratégia que eu já usava antes, mas de toda forma aqui estava alinhado com o fluxo, porém só o modelo de entrada mesmo que estava fora. E aí acabou andando ali, ficou preso, fez um sweep aqui no fundo. A hora que ele fez esse sweep no fundo, eu imaginei que seria um stop aqui mesmo. E aí ele veio e virou o fluxo para alta.
Porém, até ele virar o fluxo aqui, né, de romper o choque aqui, ele ainda era um gráfico de baixa, né? Até porque esse era a leitura que eu estava tendo. Então, esse foi mais um stop ali. Depois desse stop, teve praticamente nessa mesma leitura, porque o gráfico ainda não tinha virado o fluxo para alta. Então, aqui eu tomei aquele stop. Aqui ele alinhou o fluxo de novo. Assim que ele alinhou o fluxo, eu coloquei a ordem, mas aí ele virou o fluxo para alta, né, estopando e indo até lá em cima. Só que aqui, né, o gráfico me mostrou, ó, não quero mais cair, vou continuar subindo agora. Então a minha leitura agora virou, ela não é mais de queda. E aí eu coloquei uma ordem de compra logo depois, né? Claro, demorou aqui um dia para chegar lá, mas assim que ele virou o fluxo do 1 hora ali, do 15 minutos, quer dizer, eu estava com agora a expectativa do gráfico subir. E foi exatamente o que aconteceu. Então ele veio, assim que ele rompeu o choque do 15 minutos aqui, eu já coloquei a ordem na zona ali, que foi praticamente onde eu tomei aquele stop mesmo, com um alvo de 3-1, e aí teve um take aí que voltamos para o 0 a 0 nos gráficos, e aí bem legal até então. E, bom, por enquanto estamos assim, né, no 0 a 0 ainda aqui na conta. Só que aí um detalhe, se agora eu conseguir acertar ali dois takes, vai, US$ 600 mais ou menos, eu já consigo sacar, porque tem aquela regra de consistência que os lucros não podem ser maior do que 30%, né, do lucro total. Então, como eu uso 3-1 fixo, mais dois takes ali próximo de US$ 600 ali, eu já consigo sacar. E esse é o meu primeiro foco, é ter o primeiro saque. E aí, só para mostrar para vocês, vamos colocar aqui, né, caso eu consiga sacar ali, vamos colocar, vai, 550, porque tem algumas taxas, US$ 550. Vamos colocar aqui 4,98, né, eu sacaria ali mais ou menos isso aqui, menos 5%, que é a taxa da, da empresa, né, da Funded lá, que eu tenho. E aqui, né, tem mais os impostos, então mais 15%, por exemplo. Então eu teria ali um saque aproximado de R$ 2.200, que já vai ajudar bastante nesse momento da minha mudança e tudo mais. Mas eu não estou contando com isso aqui, né? Eu sei que é um saque legal, mas eu não estou contando com esse saque, porque o meu foco é seguir o plano, sempre fazendo a mesma operação, porque eu sei que seguindo o plano, uma hora eu vou conseguir sacar. Então a minha preocupação é só seguir o plano, fazer o que está dentro do trade ali, dentro do trading plan. Fechou? Então, eu devo encerrar esse vídeo aqui. Eu vou colocar algumas partes picadas de outros dias, mostrar para vocês como é que está sendo a semana. Como eu falei ali mais cedo, né? Esse vídeo, a intenção é mostrar como foi a semana e essa semana também. Eu não vou conseguir gravar todos os dias, então eu vou fazer um vídeo só da semana inteira e mostrar se teve alguma operação ou não. Fechou? Então é isso. Até a próxima aí, até semana que vem eu já volto com os vídeos.